Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Na Previdência, sobre a reforma da Previdência, o tema é uma prensa no Congresso ou um convencimento? Prensa foi o termo usado pelo ministro da Economia, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro reduziu um pouquinho, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Diz que precisa-se de convencimento para se trabalhar dentro do Congresso e tentar aprovar algum tipo de reforma da Previdência ainda este ano. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. A inflação não cedeu muito em outubro, em setembro teve uma alta importante. Os combustíveis tiveram uma importância muito grande no índice agora de outubro, mas a previsão é de uma queda no mês de novembro, justamente pela queda do preço do petróleo e também do dólar, porque os combustíveis puxaram a inflação para cima neste mês. Outubro de alta na venda de veículos, de produção e de venda de veículos, muito mais do que a própria Anfávia, a Associação dos Produtores, previa. A queda na Bolsa e do dólar, aqui tem muito de instabilidade, na verdade, da eleição americana, mas também sobre a indecisão acerca do Banco Central, da autonomia do Banco Central e a negociação da reforma da Previdência. A gente fala disso daqui a pouquinho também. E no estúdio a gente fala daqui a pouquinho sobre a superprodução e também exportação de algodão do Brasil. O João Paulo Lefreve, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, está conosco aqui no Cenário Econômico. É o entrevistado de hoje no programa, que já está no ar. Dia de Bolsa, chamou atenção hoje, na verdade, o comportamento do Ibovespa, abriu em alta, depois em queda, ou seja, oscilou bastante. Só para você ter uma ideia, o Ibovespa oscilou hoje de 87.540 pontos a 89.564 pontos, ou seja, 2.000 pontos de oscilação só hoje. A mesma coisa com o dólar, que teve 6 centavos de oscilação, de 3,72 na mínima, 3,78 também teve muita oscilação. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números do mercado financeiro. A Bolsa encerrou o dia hoje com queda de 1,11% a 87.683, ou seja, muito mais próximo da mínima registrada hoje, que foi de 87.540, embora tenha passado os 89 mil hoje durante o dia. O dólar comercial com uma queda de 0,5% a R$ 3,75. Eu fiz menção, né? Variou de 3,72 a 3,78. O mercado financeiro tenta absorver justamente a repercussão no exterior, sobretudo as eleições americanas, até porque cria-se dificuldade para o governo de Donald Trump, por isso o dólar caiu hoje aqui no Brasil. Ele venceu no Senado, as eleições do Congresso venceu no Senado, mas perdeu na Câmara dos Representantes, ou seja, as duas casas agora, os democratas mandam na Câmara dos Representantes, tem maioria, e os republicanos mandam no Senado, ou seja, o governo Donald Trump não tem mais agora maioria nas duas casas, o que dificulta, por exemplo, todas as medidas econômicas que pretendia passar ainda durante a sua gestão. Mas aqui também o mercado olha na transição, e aqui tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, obviamente, a discussão da reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central, a manutenção de Ilan Goldfein ou não na presidência do Banco Central e a autonomia. A decisão de manter Ilan Goldfein no Banco Central é do presidente eleito, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro já fez menção que essa é uma decisão do seu ministro da área econômica. Mas a outra coisa, que é justamente a autonomia do Banco Central, depende da Câmara, porque o projeto está sendo discutido na Câmara e ainda não foi votado. Há, inclusive, um clamor do mercado para que seja votado ainda este ano, até porque o ministro da Economia, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, é a favor da independência do Banco Central, assim como o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro. Aliás, coube hoje ao presidente eleito Jair Bolsonaro, ele teve uma agenda cheia em Brasília, inclusive teve uma reunião com o presidente Michel Temer para justamente discutir a transição. Mas coube a ele colocar um pouquinho de água nessa fervura em relação à declaração de Paulo Guedes sobre a necessidade da reforma da Previdência. E sobretudo, tentar se fazer uma reforma da Previdência ainda neste mandato. Paulo Guedes ontem chegou a dizer que era preciso uma prensa no Congresso. Claro que Paulo Guedes está pensando como economista, está pensando como técnico, como quem faz conta. Mas o mundo político tem um tempo à parte. Aliás, às vezes o Congresso brasileiro tem um tempo muito distante da sociedade brasileira. Jair Bolsonaro, presidente eleito, com 7 mandatos de deputado federal, disse que com o Congresso é preciso convencimento. Ele disse que a prensa significava
convencimento. Claro que uma coisa não significa outra. É exatamente prensa é prensa, convencimento é convencimento, mas vai, obviamente, prevalecer a decisão ou a expressão usada pelo presidente eleito. Ele sabe que no Congresso as coisas não passam dessa maneira. Esse tipo de intervenção de um poder sobre o outro gera um ruído ainda maior. E é tudo que o governo eleito não precisa de ruído para tentar aprovar a reforma da Previdência. Aliás, acompanhe um trecho justamente da entrevista que concedeu hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro em Brasília, falando sobre este tema. Não tem prensa, né? O que acontece com alguns do meu lado é que não tem a vivência política. Eu, apesar de ter, levo quantas vezes, levo um cascudo de vocês aí. Imagine quem não tem essa experiência. A palavra não é prensa, é convencimento, é vitória do Brasil, no meu entender. Nós só podemos avançar nessa área econômica se fizermos essa reforma. Quando eu cheguei aspirante no quartel em 1978, eu olhei para a casa do meu coronel, comandante, e falei, olha, aqui ele está bem gasto, vamos assim dizer. Hoje em dia você vê que uma pessoa com a minha idade, 63 anos, está bem, tem condições de trabalhar ainda, com toda certeza, né? Diferente de 40 anos atrás. E nós devemos acompanhar essa evolução e essa longevidade que nós temos aí, estamos ganhando ao longo do tempo. Bom, para quem aposta que há uma divergência entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, acerca da reforma da Previdência, não vale a pena apostar nisso porque os dois são extremamente favoráveis. O que muda ali é exatamente a forma de se expressar, dada a necessidade e a urgência de se fazer a reforma para fechar as contas, para dar solvência fiscal no longo prazo para as contas públicas. Mas os dois estão sintonizados nisso e tem trabalho de bastidor, tanto fora como dentro do governo, justamente para tentar resolver esse problema e tentar aprovar alguma reforma, apesar disso significar, nesse momento, ser algo extremamente difícil de acontecer, mas há um esforço justamente para isso acontecer, no mínimo para amadurecer ainda mais a opinião pública acerca disso, explicar para a opinião pública exatamente qual é a necessidade de se fazer a reforma da Previdência nesse momento. Bom, vamos seguir aqui porque a inflação de outubro recuou muito pouco em relação a setembro, que teve uma alta expressiva. De novo, os combustíveis puxaram, na verdade foi um pouquinho menos do que no mês passado, mas continuaram puxando a inflação para cima. Vamos dar uma olhadinha porque os números são exatamente esses aqui. Olha, em outubro chegou a 0,45% de alta da inflação. Se a gente comparar com setembro, foi de 0,48%. Em outubro do ano passado, 0,42%, mas essa parte grifada estão os dados exponenciais. Aqui, ó, outubro, 0,45%. Vamos lá. Se a gente pegar o acumulado do ano, 3,81% já de inflação. Se novembro vier menor, ou seja, ter uma queda de inflação justamente puxada pelos combustíveis, porque nós teremos um repasse dos descontos que a Petrobras, ou de preço menor que a Petrobras está pagando, seja porque ela negocia em dólar, obviamente, o petróleo, e porque o preço do petróleo em dólar também caiu no mercado internacional, então a gente vai ter uma pressão menor na inflação de novembro, o que vai fazer esse acumulado do ano baixar um pouquinho. Em 12 meses já está 4,56%. O que significa os 4,56%? Está um pouquinho, 0,06 ponto percentual acima do centro da meta da inflação, que é de 4,5% esse ano, com tolerância de 1,5 ponto para cima e para baixo, ou seja, vai de 3 a 6. Se ficar entre 3 e 6 a inflação brasileira, o Banco Central não tem que dar nenhuma explicação, mas obviamente que o centro da meta tem ali, por uma razão óbvia de ser o centro da meta, de você ter ali um parâmetro médio, um parâmetro razoável para a inflação, é o que está se perseguindo nesse momento, porque muito abaixo disso também chama atenção, porque nós estamos tendo consumo muito baixo, e isso é ruim para o país. Mas enfim, nós temos aqui, olha, 0,45%, 3,81% no acumulado do ano, 4,56%. Desse 0,45%, só para você ter uma ideia, transportes, que aí nós estamos falando de combustíveis, que representam um terço do IPCA, para você ter uma ideia desse IPCA, 0,17 ponto daquele 0,45 é só de transportes. E esses do transporte, 0,15 é exatamente do combustíveis, o que demonstra claramente o quanto combustíveis, apesar de terem tido uma alta menor em relação a setembro, ainda assim foi uma alta e puxou a inflação para cima. A alimentação e bebidas também teve alta de 0,59%. Aqui nós estamos falando que é ponto percentual, aqui é percentual. Tomate subiu 51%, mais de 51%. Foi vilão em outros momentos da inflação,
está nesse momento sendo também. O frango subiu quase 2%, aqui é o frango inteiro, exatamente aquele que foi a estrela do Plano Real, que custava R$1 o quilo, enfim, o frango também teve uma alta agora neste ano. Bom, vamos falar sobre a venda de veículos, porque se outubro teve um problema para a inflação, não exatamente um problema, mas ela não recuou tanto quanto se podia esperar, ou que se desejava. Outubro foi um mês muito bom para a produção de veículos no Brasil e também para vendas. A Vanessa Casalino tem os números divulgados hoje pela Anfávia, a associação representante das montadoras. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotr, obrigada, boa noite para você, boa noite a todos. Eu começo pela produção, um aumento que foi atribuído ao aquecimento interno pela Anfávia. A alta foi de 17,8% em relação a setembro e 5,2% ante outubro do ano passado. No acumulado de janeiro a outubro, elevação de 9,9%. Já no que se refere às vendas, altas expressivas, também por causa do mercado interno, 25,6% em outubro, sobre o mesmo mês do ano passado, e 19,4% ante setembro. Em 2018, o acumulado está em 15,3%, o melhor resultado para o mês de outubro desde 2014 e o melhor desempenho mensal desde dezembro desse mesmo ano. As exportações continuam sofrendo o impacto da crise na vizinha Argentina. Com isso, houve um recuo nas vendas para fora de 1,8% na comparação com setembro e 37,3% em relação a outubro de 2017. De janeiro a outubro, queda de 10,9%. Segundo a Anfávia, as montadoras têm buscado compensar essa perda por meio de acordos bilaterais com Chile e Colômbia, mas destaca que essas parcerias estão distantes dos resultados tradicionalmente obtidos com a Argentina. No que se refere ao emprego, desempenho negativo, o saldo entre demissões e contratações entre setembro e outubro ficou em 0,8%. No acumulado do ano, crescimento de 2,4%. Com esses números, a Anfávia calcula que o setor deve superar a previsão atual de crescimento para 2018, que é de 13,7%. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A previsão agora está em torno de 15% para esse ano, ou seja, acima desses 13% anunciados pela Vanessa. Bom, só revisando alguns números, a venda de veículos no mês de outubro foi de 19,4% maior, foi 19,4% maior do que setembro, só para você ter uma ideia, e de 25,6% maior do que na comparação com outubro do ano passado. É o maior nível desde dezembro de 2014, só para você ter uma ideia como a venda de veículos surpreendeu nesse mês de outubro. Bom, o Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro. Saiu uma pesquisa sobre a Black Friday, que acontece agora no final de novembro. É uma das mais importantes datas de venda para o comércio, mas os consumidores estão extremamente ali ligados na possibilidade de uma promoção, não sei exatamente uma promoção, ou seja, não trazer tanta vantagem, embora o barulho de uma promoção na Black Friday seja gigantesco. Maurício, nos conta essa história da pesquisa aí. Boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A Black Friday ela surgiu nos Estados Unidos. Acontece sempre na quarta sexta-feira de novembro, depois do Dia de Ação de Graças, que é um dos principais feriados norte-americanos. Os comerciantes oferecem grandes promoções nessa data para marcar o início das vendas para o Natal. Aqui no Brasil, a moda chegou há alguns anos, mas nem sempre essas ofertas são reais. A pesquisa realizada pelo Instituto Reclame Aqui mostrou que 51% dos consumidores acham a Black Friday brasileira nada ou pouco confiável e que apenas 2,8% acham muito confiável. O dado curioso é que, mesmo não acreditando nas promoções, 72% dos entrevistados disseram que pretendem comprar algo no próximo dia 23, data da Black Friday. A maior parte dos consumidores deve gastar entre R$1.000 e R$2.000. Os itens apontados como os mais procurados são roupas e acessórios, que substituíram os celulares na liderança das preferências. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E tem gente tirando dinheiro da poupança para pagar conta, para consumir. Olha, o saldo agora do mês de outubro é negativo em R$2,5 bilhões. O que tem depositado na poupança de todos os correntistas no Brasil é isso aqui, ó, 776 bilhões e 100 milhões de reais. Para você ter uma ideia, este mês de outubro é o primeiro no ano, dos últimos 10 meses ali do ano, em que ficou negativo o saldo, ou seja, em que houve mais saque do que depósito, embora tenha aumentado o número de depósitos da poupança neste mês de outubro. Mas só para você ter uma ideia, setembro teve um superávit ali de 8,5 bilhões aqui. O rendimento da poupança, como a baixa da Selic, está em torno de 4,5%,
mais TR, ou seja, fica em torno de 5 no máximo, é por ali. Esse é o rendimento da poupança hoje. Bom, vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco a gente fala sobre alguns números da produção de algodão no país. Quer ver? Olha, 31% maior a safra deste ano em relação à safra do ano passado. E também, olha, a exportação é recorde este ano de algodão em pluma. A gente fala disso tudo daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. A produção de algodão no Brasil este ano será de 2 milhões de toneladas, supera os 2 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o que significa uma safra 31% maior do que a safra anterior. Tem mais. E 1 milhão e 200 mil toneladas, ou seja, 1 milhão e 200 mil toneladas de algodão em pluma serão exportados, o que demonstra claramente o quanto que o Brasil tem agora na balança comercial, o quanto que o algodão vai pesar justamente a favor do Brasil. Essas marcas históricas são assunto de minha conversa com João Paulo Lefebvre, presidente do Conselho Administrativo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. João Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer estar com vocês. Esses números chamam a atenção porque o Brasil não tinha não atingia esses números de produção ou porque a safra deste ano foi espetacular, Médio? Eu acho que é uma combinação de fatores e como alternativa de produção dos produtores, principalmente no Mato Grosso, que eles pegam o forte da nossa produção hoje é a safrinha, ou seja, a segunda safra. Então eles colhem a soja e na sequência já plantam o algodão. E a combinação de soja e algodão dá uma rentabilidade muito boa para eles. Então juntou a isso um cenário internacional favorável, preços bons, novas tecnologias, sementes mais produtivas, com qualidade de fibras melhores. Então, vamos dizer, os produtores ficaram entusiasmados com isso e estão aumentando a produção cada vez mais. Porque se você falar, esse ano já é uma produção recorde, a perspectiva para o ano que vem é uma produção maior ainda. Então, a gente deve colher esse ano 2 milhões e 100, ano que vem a expectativa é de pelo menos 2 milhões e 500 mil toneladas. O que é impressionante, os números do agronegócio brasileiro são impressionantes ano a ano. Ano a ano. O que chama atenção. Mas vamos pegar sobre o critério da produtividade. Você falou que o produtor planta soja e depois, na mesma terra, durante a mesma safra, ele vai lá e planta algodão. Isso. O que faz com que a produtividade por alqueire, por quilômetro quadrado, seja no que for a medida que você quiser usar de terra, é gigantesca. É muito boa. Eu tenho de rentabilidade naquele mesmo metro quadrado de terra ali... Eu acho que se você pode dizer hoje que a produtividade por hectare, quilos por hectare de algodão produzido, algodão não irrigado, que é o nosso algodão, acho que é a mais alta do mundo hoje, se pensar. A gente compete com a Austrália em termos de produtividade, porém o algodão deles é totalmente irrigado e o nosso não, é com a água da chuva. Então é fantástico, realmente é fantástico. Mas isso só foi possível graças à melhora da tecnologia nas sementes, tanto da soja, para poder ter uma soja um pouco mais precoce, que encurta o ciclo de produção, que permite plantar o algodão na sequência, também com um ciclo um pouquinho menor, porém com produtividades fantásticas. Isso vem daquela discussão de sementes transgênicas que, sim, sem sombra de dominou dúvida. o debate nacional por anos. Eu me lembro disso, eu sei porque eu mediei debates sobre transgênicos durante muito tempo e nada daquelas suspeitas, pelo menos até o momento, se foi comprovado. Muito pelo contrário, eu acho que ela, vamos dizer, a transgenia, né, na agricultura só veio para melhorar os produtos você ter lavouras ecologicamente muito melhores e mais eficientes. Vou trazer uma conversa de bastidor que tivemos aqui. Eu, quando era criança, vi uma colheita de algodão manual. Estou falando de quase 40 anos atrás. E poucos anos atrás eu vi uma colheita mecânica. É impressionante aquilo, dá vontade de aplaudir, porque é de uma rapidez, de uma eficiência com que se vê aquilo. E claro, dada a proporção de quanto a gente planta, só maquinário para poder atender aquilo ali, não é? Não, sem dúvida. Eu costumo dizer que o nosso produtor está de parabéns, porque tudo que ele faz da porteira para dentro é fantástico. E não é só na colheita que eles se tornaram muito mais eficientes. É o processo todo, que é totalmente mecanizado. Então, permite eles colherem um algodão livre de contaminação, que é super valorizado no mercado. Então, realmente, eles têm que levantar e aplaudir a mão para eles. João, e o que falta ainda para o setor do agronegócio comunicar melhor isso? Porque os números são evidentes, não há como questionar números reais apurados pelo IBGE e pela Conab.
Não há como questionar o que a pesquisa agropecuária fez com a produção brasileira. Até porque o avanço é gigantesco, nós somos motivo de inveja no mundo inteiro. Eu me lembro em 2004, eu fui à Secretaria de Abastecimento dos Estados Unidos, a secretaria, o equivalente ao Ministério da Agricultura deles lá, e eles tinham técnicos todos, de todas as áreas, todos especializados em como que o Brasil produzia, para você ter uma ideia de como eles viam a competição gigantesca aqui. Mas o agronegócio se comunica mal, porque boa parte da opinião pública ainda não compreende o que representa o agronegócio para o país. O que falta? Eu acho que falta justamente isso, uma campanha de comunicação mais eficiente, porque o pessoal não está muito preocupado em fazer propaganda do que eles fazem, eles estão preocupados em produzir. Mas realmente, diante da opinião pública, você fala, nem é transgênico, tem agrotóxico, mas eles não sabem que o quão eficiente isso é e quanto mais benéfico para o meio ambiente isso é, ou seja, não tem prejuízo nenhum. Então, para você ter uma ideia, a gente praticamente dobrou a produção de algodão nos últimos 3 anos sem derrubar uma árvore. Então, só com aumento de eficiência nas áreas já abertas. E no imaginário de boa parte do público, o agronegócio derruba a árvore. Derruba a árvore é o grande vilão. Acho que isso é uma falácia hoje, que a gente tem que realmente o setor deveria fazer uma propaganda, não propaganda, mostrar na verdade o que eles fazem. E o setor compreende que é preciso se comunicar melhor? Porque eu confesso a você que como jornalista de economia, eu busco os dados não chegam tão facilmente a mim. É verdade que melhorou muito isso, mas se eu que sou do setor da economia tenho uma ou outra dificuldade para falar do setor, imagina o jornalista de outras áreas que em algum momento vai falar do que o agronegócio faz de ruim, pelo menos em alguma reportagem que sai sobre transgenia lá atrás, sobre agrotóxico hoje, essas coisas todas. Eu acho que falar mal dá mais ibope, possivelmente, porque realmente é o que falta para o produtor, essa maior eficiência na comunicação. Mas, como eu falei, eles estão mais preocupados em produzir e escoar a produção deles, que faz mais bem para o Brasil do que fazer propaganda. Você falou sobre a produtividade e a eficiência da porteira para dentro. Isso está claro. O problema está da porteira para fora. Aí nós estamos falando de infraestrutura, de logística, de condições melhores de transporte, da safra até os portos, porque nós estamos falando de um país que... Isso é uma outra visão equivocada. A gente vai sempre exportar commodity porque a gente tem excesso de produção de commodity. Aliás, o mundo adoraria ter excesso de produção de commodity e nós temos. Falta exatamente isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Se você olhar, ano passado a gente essa safra, a gente deve exportar 1.100.000 toneladas, ano que vem possivelmente 1,5 milhão de toneladas. Nos anos anteriores, a nossa exportação estava concentrada nos meses entre agosto e dezembro. E, mesmo assim, um sufoco para você conseguir escoar tudo. Com o dobro de exportação que a gente vai ter que alongar o período de embarque e ter uma briga de foice com o transportador, a companhia de navegação, conseguir espaço nos navios. Se você olhar hoje, praticamente toda a produção é escoada através do Porto de Santos. Não faz sentido você trazer a mercadoria do oeste da Bahia e embarcar para o Santos em vez de usar o Porto de Salvador ou algum outro porto no Nordeste. Então, essa melhora na infraestrutura, acho que é o grande nó que nós temos hoje. Eu acho que, resolvendo o problema da infraestrutura, acho que nós podemos produzir até muito mais do que a gente está produzindo hoje, desde que a gente consiga escoar. É uma melhora com, primeiramente, a aplicação de estratégia, porque nós tivemos recentemente o caso daquela estrada no Mato Grosso, que são 100 e poucos quilômetros, que passa governo, entra governo, sai governo, e não é asfaltada, o que não faz nenhum sentido, e é uma estrada usada justamente para escoamento, não só de soja, mas também de carne bovina. Quer dizer, eram 100 quilômetros. O que é para um Brasil, para um tamanho de um país como esse, asfaltar 100 quilômetros de estrada? Não, eu não estou nem falando da distância, eu só estou falando das condições da estrada. Não é só a parte de estrada, que sem sombra de dúvida é uma piada você falar que 100 quilômetros não asfaltam, mas você tem que investir no sistema ferroviário, que também faz muito mais sentido você escoar tudo por trem, investir na capacidade dos portos, novos portos, tudo isso tem que ser feito. Isso vem para o PPP? Eu preciso da parceria privada para isso? Porque o governo tem, obviamente, as contas são claras, o governo tem investimento limitado. Eu acredito que sim. Eu imagino que o caminho seja esse. Mas realmente a gente precisa